Olá, meu nome é Karen Gates Joy e nesse vídeo eu vou fazer a análise do conto A Feiticeira. Esse conto faz parte do livro Contos Amazônicos do autor Herculano Marcos Inglês de Souza. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o autor. Herculano Marcos Inglês de Souza nasceu em 1852 na cidade de Óbidos, onde viveu até os 15 anos de idade. Em suas obras, utiliza-se de elementos das práticas sociais cotidianas de sua região, imbricadas de modernidade trazidas pela industrialização, representadas pelos barcos a vapor, que serviam para escoar a produção de cacau, muito cultivada em Óbidos pelas famílias mais abastadas, classe a qual inclui-se Inglês de Souza. E a tradição permeava o local com seus costumes, hábitos e crendices. Então, antes de abordarmos a obra em si, devemos primeiro contextualizar a época, os costumes e os conhecimentos científicos vivenciados por Inglês de Souza, tanto na sua cidade natal, em Óbidos, como na cidade de Recife, na qual foi aprofundar seus estudos na Faculdade de Direito, onde havia um grande discurso com relação ao moderno conhecimento científico, ou seja, o positivismo, ele era muito forte naquele tempo. E é também nessa época que permeia os estilos literários realismo e naturalismo, nesse que é a qual o autor Inglês de Souza pertence. O conto A Feiticeira narra a história vivenciada pela personagem Antônio de Souza, quando de uma diligência policial feita por ele, à fazenda do Tenente Ribeiro, ele desdenha das crenças mais populares da cidade de Óbidos, afirmando sua total descrença, ou seja, ele é um cético, né? E esse é um conto narrado por um personagem, o velho Estevão, que fica muito admirado do modo de agir do Tenente de Souza e diz que ele não seria capaz de ouvir as coisas que ele fala, né? Não seria capaz de ouvir tudo que aqueles mitos e não ficar arrepiado. E ele se admira porque o Antônio ele não liga, apesar daqueles contos meterem medo assim nas outras pessoas, ele não liga porque ele simplesmente não acredita e ignora. Então o Estevão ele fala em um momento que tudo isso está atribuído ao fato do Antônio ser jovem ainda, porque se ele fosse mais velho ele entenderia, e ele diz: quando a gente se habitua a venerar os decretos da providência sobre qualquer forma que se manifestem, quando a gente chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e constataram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições. Prosseguindo a obra, nós constatamos que há um choque cultural cada vez mais intenso entre o lado mais urbano, representado pelo Antônio, o tenente delegado, e outro mais camponês e provinciano, que no caso é a cidade de Óbidos, e essa vertente mais camponesa é representada pela feiticeira, que é a Maria Mucuim. A Maria Mucuim ela surge logo na trama porque alguns ribeirinhos começam a comentar com o tenente sobre uma dita feiticeira que vive em Óbidos. E a curiosidade se torna tanta que Antônio resolve visitá-la. E ao chegar na casa da velha, ele resolve questionar ela sobre seus poderes. E de tanto atormentar, a feiticeira resolve deixar ele entrar. E nesse momento é descrito: em um quarto singular, o quarto de dormir de Maria Mucuim, a rede rota e suja. A um canto, um montão de ossos humanos, pousada nos punhos da rede. Uma coruja, branca como algodão, parecia dormir, e ao pé dela um gato preto descansava numa cama de palhas de milho. Então, nesse momento a gente pode perceber que tem aquela idealização daquela mulher que vive sozinha em uma casa aparentemente abandonada, com aquelas coisas
típicas do que a gente imagina: bruxo, o gato preto, uma coruja, e ele até descreve que tem lá um bode preto que fica zanzando pela casa. Então, todas essas coisas que simbolizam algo das trevas, né, algo do mal, ele é incorporado à imagem de Maria Mucoim. Então, quando o Antônio entra na casa, quando ele entra e todos aqueles animais passam, eles vão atacar ele nesse momento. Nesse momento que o gato, a coruja, todos eles atacam ele, né, e a Maria Mucoim fica lá fazendo alguns movimentos assim de feitiçaria. Antônio se sente muito ameaçado e nesse momento de fragilidade ele grita: Jesus Maria. E nesse momento os bichos param de atacar ele e morrem, né? Ficam todos lá mortos e ele entra em pânico nessa hora e puxa Maria Mucoim pelos cabelos, joga ela no chão e foge. Mas nesse momento que ele fala Jesus, Maria, a gente pode perceber que apesar do ceticismo dele, ele vem de uma criação religiosa, que é algo muito, muito aparente na cultura da Amazônia, que muita gente, na verdade, na cultura brasileira como um todo, já é algo bem aparente, mas na cultura amazônica mais ainda, eu acho. Porque muitas famílias têm o costume de estar na igreja, de viver na igreja, mesmo que as crianças podem até não estar gostando, mas os pais, na maioria das vezes, fazem de tudo para que elas façam parte dessa religiosidade. Então, nesse momento em que o Antônio puxa a velha e sai, ele chega ao sítio de Ribeiro, onde ele se deita numa rede até uma enchente começar a invadir o sítio todo. E ele escuta uma voz gritando: "Acheia", que dá a entender de que essa voz é de Maria Mucoim, né? Gritando que é acheia. Então, nesse momento que começa a acontecer essa cheia, essa enchente, ela começa a subir, 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 até que ele não pode mais andar e ele começa a ter que nadar à procura de socorro. Então ele começa a nadar desesperado, até que ele avista uma canoa. Nessa canoa ele escuta uma voz aparentemente de Ribeiro, e ele grita socorro, né, nessa parte. Mas não era o tenente Ribeiro o tripulante da canoa. Acocorada à proa da montaria, Maria Mucoim fitava-o com os olhos amortecidos e aquele olhar sem luz, que lhe queria transpassar o coração. Uma gargalhada nervosa do Dr. Silveira interrompeu o velho Estevão nesse ponto da sua narrativa. Então, nesse momento, é o momento em que se encerra o conto e fica esse suspense. Porque o delegado, ele fica lá pensando que é Ribeiro, mas quando ele vê quem estava lá era a Maria Mucoim. E uma gargalhada simplesmente corta, encerra a narrativa só com uma gargalhada e fica aquele suspense que é clássico de narrativas fantásticas. Para nós, falar de literatura da Amazônia dentro dos atuais conceitos de estudos culturais é muito complexo, pois tem um conceito tradicional e estático permeado de estereótipos do que vem a ser a Amazônia. A Amazônia é só floresta, gente. As pessoas se questionam, né? A Amazônia é só rio, a Amazônia é só índio, é um lugar sem homens. Então, todos esses estereótipos eles ficam rodeando a Amazônia, mas quando ela tem muito mais que isso. E eu quero afirmar que é necessário desvincular o entendimento de Amazônia como algo estático e não mutável, mas que ela é uma criação que seja de acordo com as noções de realidade, práticas e sociais do nosso tempo, transpondo esses estereótipos criados pelos grupos que estão no poder hoje em dia, né? Seria aquela imagem totalmente fora do que é o cânone, aqueles cânones literários.
pois na Amazônia tem muita literatura que poderia muito bem ser universal, mas não é graças aos estereótipos implantados na cultura literária. E nesse conto da feiticeira, ele mostra muito, eu acho que é um dos que mostra mais a essência do que são os mitos amazônicos, porque é uma coisa que ao mesmo tempo é algo que a gente já ouviu antes em alguma outra história, é algo exclusivo. Porque tem os estereótipos da bruxa, aquela mulher que vive sozinha, aquela mulher que vive numa casa abandonada, uma mulher velha, que é clássico de quase todos os contos em que ou histórias que a gente já tenha visto e que tem uma bruxa, ela é uma história exclusiva num cenário amazônico e traz toda aquela coisa da realidade mitificada que é muito clássica dos contos amazônicos, porque tem muito essa coisa de mito, esse esfumato, toda essas, esses mitos e lendas que permeiam sobre a cultura amazônica. E aqui as referências.